Então, acho que já temos aqui muita gente a ouvir-nos e vamos começar. Portanto, eu vou dar aqui o pontapé de arranque a este webinar, em nome da APDP, dando as boas-vindas a todos os que estão aqui já a esta hora e que manifestaram interesse neste tema. A nós pareceu-nos pertinente, numa discussão, enfim, dentro da equipa, fruto daquilo que se tem comunicado ao longo das últimas semanas nesta situação que é nova para todos, e pareceu-nos que a equipa dos utilizadores de bombas de insulina, cuidadores e profissionais, poderíamos entre todos também ter aqui um momento de discussão e de reflexão também e tentar melhorar alguma das coisas que se têm feito e esclarecer dúvidas. E para isso desenhamos aqui um programa que é muito ambicioso, especialmente eu conhecendo as pessoas que estão aqui e que supostamente irão falar entre 5 a 10 minutos, numa média de 7 minutos, e vamos tentar todos verificar quanto é que isso é verdade. Mas temos a Carolina Neves, que vai falar da Associação da Diabetes Mellitus e o Covid, Ana Filipa Lopes, um bocadinho de como é que o Departamento de Bomba está organizado e das alterações que sofreu, a Raquel Coelho a falar da pediatria e, enfim, e da zona do que é que as bombas de insulina no Departamento da Pediatria também têm alterado e os dias de doença, a gestão dos dias de doença. A Marina Dingle também falar sobre medidas de prevenção e de controlo nesta situação. E depois, finalmente, como é que nós aguentamos tudo isto, os aspectos psicológicos do isolamento. E além delas todas falarem, nós gostávamos muito que houvesse tempo para todos também terem a oportunidade de utilizar aqui o Zoom para colocar questões e, portanto, deixarmos espaço para o final para a discussão. E sendo que isto tipicamente nestas conferências também não deve demorar assim muito mais de 1 hora, porque se torna um pouco penoso para todos, mas enquanto tiverem interesse nós prometemos que nos aguentamos por cá. E portanto, dava a palavra já à Carolina Neves, que vai nos partilhar aqui uma primeira apresentação. Carolina, boa noite. Vamos a isso. Boa noite, olá a todos. Eu vou já tentar partilhar aqui a minha apresentação para vocês. Estão todos a ver, não é? Boa noite a todos. O meu papel aqui, eu queria só introduzir o tema, portanto, aqui no contexto da epidemia do Covid-19, a associação do Covid com a diabetes, e depois mais à frente as minhas colegas nós vamos especificar aqui no contexto da diabetes tipo 1 e no caso particular das bombas de insulina. Como todos nós sabemos e muito tem-se ouvido falar, associa-se as pessoas com diabetes como um grupo de maior risco para uma doença mais complicada, ou seja, um curso mais complicado, um maior risco de mortalidade pela infecção Covid-19. Isto é verdade, isto não é verdade, o que é que nós podemos dizer sobre isto? Há aqui alguns pontos que é importante nós desmistificarmos. O primeiro, e que eu acho que é importante frisar, é que as pessoas com diabetes não têm um maior risco de contágio, ou seja, o contágio é igual, portanto, quer seja uma pessoa com diabetes ou não, o que há eventualmente uma maior probabilidade da pessoa com diabetes manifestar a doença pelo coronavírus. Por outro lado todos os dados que nós realmente temos recebido e o pouco que tem havido de evidência e que associa a diabetes a este maior risco de complicações e de mortalidade, são dados referentes a todos os tipos de diabetes, ou seja, não há ainda nenhum estudo com alguma robustez que nos dê dados que distingam a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2 e, portanto, as informações que nós temos até agora são referentes ao grande bolo do grupo de diabéticos e, como todos nós sabemos, a maior parte das pessoas com diabetes são pessoas com diabetes tipo 2, portanto representa 90% das pessoas com diabetes. Agora, não podemos esquecer que há coisas em comum, seja qual for o tipo de diabetes, e o que é que realmente confere esse eventual maior risco de uma infecção por Covid-19 mais grave. Há alguns fatores que são mais claros do que outros. De facto, alguns estudos mostram que as pessoas com diabetes poderão ter algum compromisso do sistema imunitário, no entanto isto não é assim tão evidente e tão claro, há alguma controvérsia no que toca a isto. O que nós sabemos, e é bastante consensual na comunidade científica, é que as pessoas que têm um mau controle da diabetes, ou seja, têm uma hiperglicemia sustentada, tiveram períodos de mau controle de diabetes, realmente vão ter um compromisso das suas defesas imunitárias. E aí sim, portanto, a diabetes confere um maior risco,
de manifestar uma infecção e dessa infecção ter um curso mais grave. Por outro lado, nós sabemos que as pessoas que têm, portanto, com a diabetes há também um estado inflamatório crónico, uma diabetes principalmente mal controlada, e isso pode-se associar também a, uma vez a pessoa infectada, ter uma reação inflamatória mais exuberante e daí o curso também mais complicado, eventualmente, pelo coronavírus. Outros fatores, e que estão mais presentes, muito mais frequentemente nas pessoas com diabetes tipo 2 do que nas tipo 1, é a idade mais avançada e outras doenças cardiovasculares associadas, que não, como já ouviram falar, a hipertensão, portanto também é um fator de risco importante para a maior mobilidade por coronavírus. Mas claro que todos podem ter, portanto, eventuais complicações e as complicações também podem aumentar o risco. Agora, o que é importante percebermos é este risco realmente é individualizado, não é igual em todos os diabéticos, e se uma pessoa com diabetes tem um bom controle, não tem outras doenças associadas, tem complicações mínimas ou não tem complicações, poderá ter um risco quase equiparável à restante população. Agora há aqui outras questões também que surgem neste momento de isolamento e que todos devem estar a viver e que nós também temos que ter em conta. O viver em casa em isolamento tem trazido, e isto pela conversa que tenho com muitos pacientes meus, é que os padrões de refeições, a dieta alimentar, o próprio padrão do sono, os horários têm sido modificados e a própria ansiedade que também têm vivido por estarem em casa, tudo isso tem levado às vezes a alguns comportamentos de compulsão alimentar, a dieta modificou-se drasticamente em alguns casos e tudo isso vai influenciar o controle de cada um. Por outro lado, a atividade física também tem sido mais reduzida, percebemos que o estar em casa acaba por não haver um maior sedentarismo e, portanto, é importante reforçar a importância de se manter alguma atividade física, porque isso vai logo condicionar, como sabem, a própria sensibilidade à insulina. E todos estes fatores vão influenciar, mesmo naqueles que têm uma diabetes muito bem controlada, vão ter necessidade de ajustes, portanto vai haver necessidade de se acertar as doses de insulina e é por isso que é tão importante manterem o contato com as vossas equipas de saúde. E portanto aqui o nosso papel é reforçar-vos que apesar de poder haver um maior risco e de pertencerem a um grupo de risco maior, há duas grandes armas que podemos utilizar para minimizar esse risco. Por um lado, é, sem dúvida, portanto, manter o isolamento e cumprir todas as medidas de proteção que têm sido indicadas pela Direção-Geral de Saúde e mais à frente a enfermeira Marina vai-vos especificar com pormenor algumas delas. Por outro lado, o que é que se pode fazer? Controlar, portanto, manter o bom controle ou melhorar o controle glicémico que têm, e também medidas que são comuns a todas as pessoas, sejam com diabetes ou não, manter uma dieta equilibrada, rica em vitaminas, em todos os nutrientes que são úteis para fortalecer o nosso sistema imunitário, manterem-se hidratados e, mais uma vez vos digo, portanto, continuar a praticar exercício físico, que além de combater, portanto, de ajudar a controlar o peso, o controle glicémico, também vai ajudar a combater aqui os níveis de ansiedade por causa do isolamento. Portanto, para manter esse bom controle, como todos sabem, é fundamental, não é só falar com a equipa de saúde, é intensificar a vigilância, seja das glicémias e seja dos corpos tónicos, portanto, neste período, para que depois também possam fornecer mais informações à vossa equipa. E daí, portanto, a equipa, os médicos, conseguirem ajustar as doses de insulina, otimizando o vosso controle. Eu deixo aqui só uma última nota para terminar, é que esta também é uma oportunidade, uma vez estando em casa, todos podem melhorar as contagens de hidratos de carbono, podem pôr em prática as pesagens que antes não tinham tempo de fazer e, portanto, isso é uma nova aprendizagem, uma adaptação a esta nova dieta também pode ser útil para o futuro também conseguirem adaptar melhor as contagens de hidratos e melhorar o vosso controle glicémico. Portanto, e nisto passo aqui a palavra à doutora Filipa Lopes, que vai falar mais particularmente aqui das bombas de insulina e das questões práticas. Obrigada. Obrigado, Carolina. Tens que tirar a partilha e entrar a Filipa. Já agora deixem-me só dizer uma coisa que eu, enfim, da minha má educação, esqueci-me logo do início de agradecer aqui toda a logística oferecida aqui pela Roche e a equipa que, enfim, nos ajudou a montar tudo isto e que permite que estejamos aqui hoje, esta noite. Muito obrigado pela oferta e pelo esforço que colocaram.
e da maneira desinteressada como o fizeram também, porque estamos aqui a falar para todos os utilizadores de bombas de insulina, sejam Roche ou não. E por isso, muito obrigado também, além dos agradecimentos à equipa que também deveria ter feito logo no início e não fiz. E, portanto, com este tempo também já deu para a doutora Filipa preparar a apresentação e já pode começar. Temos é que ligar o microfone, Filipa. Já está. O microfone já está. Agora é partilhar o ecrã. Mas tive que tirar os slides, para já está, e agora sim, acho que está tudo. Como eu estava a tentar dizer, também agradeço a todos os que estão desse lado, um cumprimento especial para as pessoas que eu sigo, dizer que já tenho saudades vossas, espero em breve ver-vos novamente. E se vocês tiveram que fazer adaptações, nós também tivemos, e é disto que eu venho falar um bocadinho. Todas as sugestões que tiverem de melhoria, também agradecemos que comentem no final e que para nós será de facto também uma mais-valia. Como sabem, tenho isto bloqueado, como sabem, o edifício da APDP continua aberto, mas em funções parciais. Neste momento existem 2 departamentos que são os que estão em funcionamento mais tempo, que é a farmácia. A farmácia tem um horário diferente, aceita encomendas através do e-mail e permite entregas ao domicílio por um determinado custo. Também o departamento do pé diabético está em funcionamento, embora privilegiando, obviamente, casos mais graves ou tratamento continuados de feridas. E depois temos sempre no piso 3 um médico, preferencialmente é um médico de diabetologia geral. No entanto, qualquer um de nós do departamento nos podemos deslocar à APDP, no caso de haver alguma necessidade ou urgência, e já aconteceu, sobretudo com as pediatras, essa necessidade. Qualquer coisa que aconteça, por exemplo, uma avaria de caneta ou uma caneta que percam, também estão pessoas na APDP, podem se deslocar à APDP por causa disso. Depois temos aquelas pessoas que vão um bocadinho ao engano, que ainda não sabem o funcionamento atual. Normalmente o que acontece é que se pede à pessoa para voltar para casa, porque neste momento o que nós estamos a fazer é sobretudo teleconsulta. Ou seja, vocês vão receber um telefonema cerca de 7 dias a 15 dias prévios de uma desmarcação de uma consulta presencial, mas irá manter-se uma teleconsulta. Exatamente nos moldes que vocês conhecem do departamento, ou seja, com uma multidisciplinaridade. Já sabem que é sempre uma consulta um bocadinho demorada, porque temos a participação do médico, do enfermeiro e da nutricionista, e vamos manter exatamente, e estamos a manter exatamente o mesmo molde. Portanto, nesse dia vão receber 3 telefonemas de cada um de nós. Será sempre abordada a importância do isolamento, por causa de como a doutora Carolina já falou, de um risco eventual aumentado de poderem desenvolver formas mais graves da doença, mas, e isto é a mensagem que eu acho que é importante que saia daqui hoje, há muito que está nas vossas mãos e a maior parte do que está nas vossas mãos é melhorarem o vosso controle. E nós estamos aqui para vos ajudar e estamos aqui para melhorarmos neste período aquilo que desejamos que depois continue para o futuro. Portanto, estamos deste lado, ouvimos as vossas dúvidas, quando falamos com vocês também somos um ombro se for necessário, mas é muito importante que em termos de dados e em termos de alguns dados particulares de consulta, haja uma comunicação clara e objetiva. E, portanto, o preparar a consulta é importante. Se vocês se pesarem antes da consulta, é extremamente importante para o nosso departamento de nutrição. Há pessoas que eu contactei que já engordaram 6 a 8 quilos nestas 3 semanas,
portanto, claro que vamos falar um bocadinho sobre isso. Pessoas que tomem antihipertensores ou que tenham hipertensão arterial, também se puderem avaliar regularmente a tensão arterial será importante. E depois vamos falar um bocadinho de como descarregar os dados e como avaliarmos esses dados. Também deverão ter o vosso pedido de receituário já pensado, porque também nos facilita a vida. Como podem imaginar, temos muitas consultas por manhã, vamos telefonar a muitas pessoas e, portanto, nós vamos ajudar-vos, mas vocês puderem, ajudem-nos também. Em relação à plataforma de dados, quem tem uma bomba da Roche necessariamente terá que ter um equipamento SmartPix para fazer o descarregamento de dados. Portanto, é um equipamento que quem não tem poderá eventualmente comprar. Quem já tem o modelo antigo, a SmartPix 1, ou o modelo atual, a SmartPix 2, poderá descarregar os dados naquela que é a nova plataforma da Roche, alguns que vocês já conhecem, porque antes desta pausa que fizemos já estavam a fazê-lo na APDP e, portanto, a Roche tem uma nova plataforma que é uma cloud e, portanto, quando vocês descarregam os dados já não precisam nos enviar sob a forma de PDF, porque nós temos acesso naturalmente à plataforma e conseguimos ir buscar aquilo que é necessário. O mesmo não acontece com as bombas da Medtronic. Com as bombas da Medtronic, vocês vão descarregar a vossa bomba no CareLink Personal e neste momento nós não temos nos nossos computadores o CareLink Pro, que é o profissional que temos na APDP. E, portanto, não há outra hipótese que não seja fazerem um PDF e enviar-nos. Neste caso, vou salientar aqui algumas coisas que são extremamente importantes para nós. Quando descarregam os dados, é importante vocês irem ali às preferências e, de preferência, selecionarem os horários da vossa refeição. Vocês estão com horários diferentes e aquilo que está selecionado pode não ser necessariamente o que estejam a fazer agora. Vai-vos sempre ser perdido o antes da refeição e o depois da refeição. Se vocês tomarem o pequeno almoço por volta das 8, deverão pôr a hora prévia, como o antes, portanto 7 horas, e após a refeição deverão pôr as 2 horas seguintes, ou seja, 10 horas. Isto para todas as refeições. E com isso vamos ajudar a perceber como é que estão os vossos valores antes e após a refeição. Seguidamente entrarão nos reports, portanto nos relatórios, e deverão selecionar o período de tempo. Nós, médicos e enfermeiros, preferimos sempre que selecionem um mês. Depois têm duas opções em relação aos relatórios, que são as bundles e os single reports. Deverão selecionar os single reports e destes, os 5 últimos. Ou seja, os que vão desde a adesão até os daily reports, 5 itens. E finalmente cá em baixo, que são os daily reports, portanto os reportes diários, têm que mesmo clicar num a um de todos os dias, para nós depois termos o vosso perfil diário destes últimos dias. Portanto, têm mesmo que selecionar individualmente. Quem tenha livre, já receberam da APDP eventualmente um convite enviado pelo profissional de saúde, portanto o próprio médico pode vos enviar um convite, ou então devem ter recebido um mail da APDP de forma a como descarregar o livro. Quem não tem nada disto terá que se limitar à folha de registros tradicional. Vocês tão bem se lembram das colocações. Sem isto não vos conseguimos ajudar e, portanto, é extremamente importante. Também realço uma coisa, imaginem que vocês agora dormem mais e dormem 12 horas. Se vocês apenas nos puserem valores de meia dúzia de horas do dia que estão acordados, nós não vos vamos conseguir ajudar durante a noite. E vosso dia, 12 horas, é noite. E, portanto, o vosso controle metabólico também vai depender disso. Como eu já referi,
Todos os dias temos as nossas teleconsultas das pessoas que já estavam previamente marcadas, mas não hesitem em procurar ajuda no caso de existir algum descontrolo dos vossos valores e, portanto, enviem-nos um mail, quer pessoal, quer para o departamento, e eu estou apenas a falar em nome dos médicos de adultos, porque depois irá falar uma pediatra. No caso de receituário extra, usem o portal da APDP, para nós é sempre o mais útil. Em caso de doença, também falaremos, a doutora Raquel falará mais especificamente, temos uma linha de apoio para as bombas, especificamente adultos, a enfermeira Marina irá relembrar os números. No caso de haver alguma suspeita de doença Covid, é óbvio que têm que ligar para a Saúde 24, porque terão que ter um encaminhamento adequado para isso. Não sei se vamos ficar todos bem, esperemos que sim, ou pelo menos vamos ficar o melhor possível. Agora, o melhor possível, como eu comecei com esta conversa, é melhorarmos o nosso controle da diabetes. Para isso, estamos cá, contem connosco e nós também precisamos da vossa ajuda para que nos tragam os dados o melhor possível. E com isto, acabo a minha apresentação, passando ao próximo preletor. Obrigado, Filipe. Está tudo a cumprir os tempos, está impecável. Portanto, Raquel, agora é a tua vez. Tem aparecido já aqui questões aqui no chat ou no bate-papo, consoante tenham isto em português ou em inglês. Nós faríamos as apresentações todas de seguida, para não nos perdermos no tempo, e depois começamos no período da discussão. Mas estejam completamente à vontade para ir já colocando as perguntas que forem surgindo. Raquel, faz favor. Olá, boa noite a todos. Espero que os próximos minutos possam contribuir para uma gestão mais fácil da diabetes em tempos de isolamento. Vou focar alguns aspectos relacionados com as crianças e com os jovens e com a gestão dos dias de doença. Dada a necessidade de distanciamento social, a recomendação é ficar em casa, mas isso não deve significar aborrecimento e inatividade. É de facto importante desenvolver estratégias para promover tempo de qualidade com as crianças, com os jovens e para as famílias e ocupar o tempo de uma forma dinâmica e criativa. A atividade física regular tem inúmeras vantagens, como sabem, bem reconhecidas, quer a nível da saúde física, quer a nível do bem-estar mental, e mesmo em casa existem várias opções disponíveis e portanto há que ser criativo e desde a ginástica, a dança, saltar à corda, o que importa é não ficar parado. Existem também sites que disponibilizam gratuitamente vídeos de aulas de grupo, de várias modalidades e adequadas a todas as idades, que podem ser fonte de inspiração e motivação para manter o exercício físico regular mesmo neste período de isolamento. É também muito vantajoso tentar manter, na medida do possível, rotinas e respeitar os horários do sono e das refeições. Realço que o ideal é que as refeições sejam momentos de partilha e de convívio e de conversa entre os elementos da família e, portanto, o ideal é que durante este período a televisão esteja desligada. É também útil promover atividades lúdicas que envolvam as crianças e os jovens, mas gostaria também de dizer que os mais novos podem também ser envolvidos nas atividades domésticas, desde que obviamente estas sejam adequadas à idade e às capacidades de cada um, e a adesão nem sempre é fácil, mas a adesão provavelmente é maior se isso for planeado com antecedência. Dado que as escolas estão fechadas e que estão suspensas as atividades letivas presenciais, é também importante organizar o estudo a partir de casa. E isso implica frequentemente a disponibilidade e o apoio de um dos cuidadores e muitas vezes a necessidade de adaptar um espaço físico ou de adaptar a rotina da família, nomeadamente o horário, para permitir criar condições que sejam promotoras da aprendizagem e deste modo não prejudicar a educação e o rendimento escolar neste período letivo, que será necessariamente diferente. No que se refere à diabetes, foi aqui também já referido, mas gostaria de realçar que é importante otimizar o controle metabólico, sempre, mas em particular neste momento, de modo a minimizar os riscos de uma eventual infecção.
E tal como a doutora Carolina também já falou, esta alteração das rotinas justifica com muita frequência a necessidade de ajustes em termos de esquema terapêutico. A infecção por coronavírus manifesta-se mais frequentemente por febre, tosse e dificuldade respiratória, mas podem também ter sintomas, o corrimento nasal, dor de cabeça, dor de garganta, dor muscular e também podem existir queixas gastrointestinais, como vômitos e diarreia. As crianças e os jovens têm tido sintomatologia semelhante à dos adultos, mas habitualmente com mais frequência quadros com menor gravidade. E caso exista sintomatologia, é importante contactar a linha SMS 24. É fundamental não esquecer de referir a diabetes e a medicação. Em caso de doença ou de qualquer dúvida relacionada com a gestão da diabetes, não hesite, contacte a equipa da APDP através das linhas de apoio da APDP que iriam ser disponibilizadas daqui a pouco pela enfermeira Marina. Os dias de doença aguda implicam alterações a nível do tratamento. O objetivo é que a glicémia se mantenha entre 60 e 180 e a cetonemia inferior a 0,6. É fundamental a monitorização mais frequente da glicémia e da cetonemia, quer durante o dia, quer durante o período noturno, e habitualmente recomendamos uma vigilância de 2 em 2 horas. A maior parte das doenças infecciosas, particularmente aquelas que se associam à febre, implicam maiores necessidades de insulina e, portanto, é habitual e frequente haver necessidade de ajustar as doses de insulina, aumentando quer a basal, quer os bolos. Numa fase inicial é recomendado programar portanto, perante um perfil de hiperglicemia e de doença, definir um débito basal temporário a 120% e depois ajustar consoante as necessidades individuais. E este débito temporário pode ser prolongado consoante for a evolução da doença e, portanto, o perfil. Os bolos existe também necessidade de aumentar a dose, habitualmente entre 10% e 20%, o mais frequente é aumentarmos 20%, e pode também ser necessário aumentar a frequência com que os bolos são feitos, respeitando o intervalo de 2 em 2 horas. Algumas doenças, pelo contrário, cursam com vômitos, diarreia e diminuição da ingestão alimentar, e nestas situações pode ser necessário diminuir a dose de insulina, mas é muito importante nunca suspender a administração de insulina. Nestas situações, em que pode haver portanto, dificuldade de manter a glicemia superior a 70 mg por decilitro, outro dos aspectos fundamentais é manter uma hidratação adequada através da ingestão frequente de líquidos e é importante também não esquecer de tratar a doença subjacente, nomeadamente a sintomatologia associada, como a febre, através da toma de paracetamol ou de outros fármacos que possam ser necessários. É também importante recordar que alguns antidiabéticos orais em situação de doença devem ser interrompidos, como a metformina e os inibidores de GTL, e contactar nestas situações o médico assistente com a maior brevidade possível. São considerados sinais de alarme cetonemia maior ou igual do que 3, persistência de hipoglicemia ou cetonemia superior a 1,5%, apesar do ajuste terapêutico e da hidratação adequada, vômitos persistentes, sinais de desidratação, alterações do estado de consciência, respiração rápida, dor abdominal intensa, que podem traduzir descompensação metabólica, e sinais de maior gravidade da doença infecciosa, como a dificuldade respiratória e febre alta persistente, devendo, perante estes sinais, ser observado num serviço de urgência. Por último, em jeito de conclusão, queria reforçar a importância do controle metabólico e das medidas de prevenção da infecção e também do diálogo e do trabalho de equipa, sempre, mas em particular nesta fase, certa de que vamos ultrapassar este desafio e realçar a disponibilidade da equipa para estar à distância de um telefonema para todo o apoio que possa ser necessário. Obrigada. Muito obrigado, Raquel.
Já agora vou sempre pondo aqui algumas notas. Nós no início dissemos que, enfim, achámos que havia aqui uns quantos tópicos que valia a pena serem discutidos hoje, mas não esgotamos aqui de todos os tópicos. E um daqueles que se torna óbvio hoje, não temos aqui ninguém do Departamento da Nutrição, porque só isso e a contabilidade e as alterações que isto tem causado nas nossas vidas, provavelmente justificaria quase um webinar dedicado a isso e provavelmente teremos que o fazer acompanhado depois de outra visão aqui da restante equipa. Mas pronto. Passaríamos então agora, Marina Dingo. Boa noite. Boa noite. Onde é que ele está? Aqui. Já se vê? Já, sim, senhora. Já. Então, muito boa noite a todos. Agradeço por estarem hoje aqui todos connosco. E como disse a doutora Filipa, estamos aqui todos para tentar ajudar o mais que podemos nesta fase das nossas vidas à qual não estávamos habituados. Eu venho falar de uma parte mais prática e, por isso, penso que nunca é demais nós lembrarmos como é que nos prevenimos das doenças infecciosas. Um dia destes, daqui se calhar a 15 dias ou em maio, iremos sair para a rua e estas medidas ainda vão ser mais necessárias nessa altura, que é quando espirrar ou tossir, tapar o nariz ou a boca com um lenço de papel ou com o interior do braço e deitar esse lenço no lixo. Lavar as mãos com muita frequência, com água e sabão ou usar uma solução à base de álcool, principalmente antes de comer e depois de estar em público. Outra das medidas importantes e que devemos também lembrar às crianças e aos jovens é, porque às vezes partilha-se a comida, um chupa, qualquer coisa, e temos que os lembrar, não se pode partilhar comida, nem os utensílios, pôr o garfo na boca um dos outros, os copos e as toalhas. E evitar ao máximo, tem que se aprimorar pelo afastamento social, ou seja, temos que ter entre nós todos alguma distância. Isso, a distância de segurança neste momento são os 2 metros. Depois, que impacto é que o coronavírus pode ter nas pessoas com diabetes? Os sintomas do coronavírus são semelhantes ao da gripe, incluem a febre, como sabemos, a tosse, a falta de ar e o cansaço. E assim o impacto do coronavírus numa pessoa com diabetes é também igual ao da gripe, isto é, afeta a compensação da diabetes, necessitando daí uma maior vigilância e controle. Toda esta vigilância e controle já foi falado pelos médicos que falaram anteriormente e temos que ter muita atenção a estes pormenores. Agora, com mais tempo em casa, poderíamos tentar todos fazer melhor. Que medicação ter em casa? Como em qualquer situação, é sempre aconselhado ter em casa a medicação para a diabetes, em quantidade suficiente, assim como o material de autovigilância e toda a medicação que tomam normalmente. E para a febre, o paracetamol ou o ibuprofeno, que estão habituados a fazer. Como é que nós podemos ajudar com este receituário? Na APDP, através do portal do Maia APDP, e como a doutora Filipa já deixou atrás, também pode-se pedir diretamente, depois de ter o receituário, pedir diretamente para o mail da farmácia. Quem não conseguir aceder ao Maia APDP pode pedir ajuda ou pedir as receitas pelo mail do departamento, que é o da Secretariado do Departamento de Crianças e Jovens. Os consumíveis para as bombas. Como é que podem ter acesso aos consumíveis para as bombas? Estes devem ser pedidos exclusivamente no portal da APDP, do Maia APDP. O tempo de espera estimado será aproximadamente 5 dias. Talvez aqui há uns tempos atrás até poderá ter sido mais tempo, porque havia muitos pedidos. Assim que estiverem disponíveis, irão receber um SMS em como podem ir levantá-los. Podem levantá-los na recepção. A APDP tem pedido que seja um familiar, que a pessoa com diabetes não se dirija, para não andar nos transportes, para não andar na rua, para estar mais em isolamento, portanto um familiar que os vá levantar, ou pedir para serem enviados por uma transportadora com portos de envio a pagar depois no destino. Nunca é demais lembrar os contactos. Portanto, é importante estarmos todos bem informados e por isso devemos consultar as atualizações publicadas tanto pela DGS como pela Organização Mundial de Saúde. Fica aqui
o site e, mais uma vez, penso que já quase todas fizemos, relembrar o número de emergência da saúde 24. As linhas telefónicas da APDP. A APDP, desde que estamos em plano de contingência pelo Covid-19, tem várias linhas pelas quais os seus utentes poderão ter acesso aos profissionais de saúde para poderem pedir ajuda e aconselhamento no seu tratamento. Temos um número de telemóvel para a diabetes tipo 1 em geral, que vai dos 0 aos 25 anos. Temos três números para as bombas, para os utentes das bombas de insulina. Só um bocadinho que eu deixei de ver. Tem uma pediatra, tem um enfermeiro para a pediatria, um número para um enfermeiro de adultos e desde aproximadamente um mês, se não estou enganada, não é? Temos uma linha nacional para todas as pessoas com diabetes e familiares que queiram pedir aconselhamento sobre os mais variados temas. Agora vamos falar aqui de um assunto que tem sido bastante controverso, a necessidade ou não das máscaras. O que nós estamos a tentar interpretar é que cada vez mais vamos chegar à conclusão que nós, para podermos sair nos próximos tempos, vamos ter que usar uma máscara. Existem vários tipos de máscaras e eu trago aqui os vários tipos que existem. Portanto, temos a máscara cirúrgica, a tão reclamada máscara que se ouve falar, que tem alguma proteção para o próprio, protege os outros e pode ser usada em hospitais. Temos as outras máscaras, uma sem válvula, que tem proteção em todos estes itens. A máscara com válvula, que protege o próprio, a proteção do outro não é eficaz e pode ser usada em hospitais. Depois temos o que já se tem ouvido falar, nas máscaras que são feitas de pano ou outros tecidos. E ainda temos os lenços que, como podemos ver, não têm qualquer tipo de proteção. Portanto, o que é que eu gostava de deixar ficar sobre as máscaras? O uso das máscaras na comunidade deve ser considerado apenas como uma medida complementar e nunca como um substituto para as medidas preventivas, como já falámos. O distanciamento social, a etiqueta respiratória, espirrar para o braço ou para um lenço, a higiene meticulosa das mãos e, principalmente, tentar evitar tocar a cara, o nariz, os olhos e a boca. Eu sei que esta parte aqui é muito difícil, porque a mim própria me custa muito. O uso de máscaras não médicas feitas de vários tecidos pode ser considerado, portanto pode ser utilizado, já vimos até em vários programas, mas especialmente devido ao problema das faltas das máscaras, das outras máscaras, das máscaras cirúrgicas. O uso adequado das máscaras é essencial para a eficácia das medidas que pretendem, portanto, da proteção, e pode ser melhorado através de campanhas de educação. Eu agora gostava de deixar aqui algumas notas sobre se alguém pensar em fazer máscaras de pano, que eu penso que quase todos poderão tentar fazê-la, porque as outras poderão não existir, mas vamos ter que nos proteger. E como? Estas máscaras devem encaixar ajustadas, mas confortavelmente na região lateral do rosto. Devem estar presas com laços ou ganchos. Devem incluir várias camadas de tecido para que não entrem as gotículas, para terem mais dificuldade em entrar. Permitir respirar sem restrição e poder ser lavadas a seco ou na máquina sem danos ou deformar. Máscaras nas crianças. Andei a ver alguns artigos e os que eu encontrei dizem que, por exemplo, nos Estados Unidos, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças diz que as crianças de 2 anos ou mais devem usar uma cobertura no rosto, cobrindo o nariz e a boca quando estiverem fora de casa. E esta imagem achei interessante e deixei aqui ficar. Os menores de 2 anos não devem usar máscara. Eles têm umas vias menores e respirar por meio de uma máscara pode ser mais difícil e tem que se ter alertar para o risco da asfixia. Agora gostava que este vídeo entrasse, que esta senhora vai nos ensinar a maneira correta de usar, retirar e descartar uma máscara. If you decide to wear a medical mask which is pleated and flat like this one, it is important to wear and discard it correctly. Otherwise, instead of protecting you, the mask becomes a source of infection because of the germs that may stay on it.
To wear it correctly, you should locate the metal strip at the top of the mask, place over your nose bridge, secure the elastics around your ears or tie the strings behind your head. Make sure it covers your nose, mouth, and chin. While in use, do not touch the front of your mask. To remove the mask, take the elastics from around your ears or untie the strings behind your head. Do not touch the front of the mask as it may be contaminated. Remove the mask and discard in a closed bin. Cleanse your hands with alcohol hand rub or soap and water. Hand hygiene should be done if you accidentally touch the front of your mask while wearing it. If your mask becomes damp or humid, replace it with a new dry mask. Never reuse single-use masks and discard them immediately into closed bins after each use. For more information on mask use and the new coronavirus, check WHO website at who.int. Pronto, e para terminar, gostava de vos deixar com esta imagem. Estamos em tempos diferentes, temos que ter diferentes abordagens e isto foi uma consulta, uma primeira consulta em tempo de coronavírus que fizemos hoje na associação, estamos ainda em tempo de mitigação. Sentimos-nos todos mais confortáveis com estes panos e estas coisas todas que temos colocados e penso que o sorriso, isto foi uma consulta, a consulta da Carolina com 9 anos, e penso que hoje em dia e daqui para a frente sair com um sorriso nos olhos vai ser mais importante ainda, porque é a única coisa que nós conseguimos ver uns dos outros, é os olhos, é a expressão do olhar. Se vamos ficar todos bem, eu gostava que sim, mas uma coisa eu calculo, eu tenho a certeza que só juntos é que somos realmente mais fortes e vamos conseguir todos ultrapassar esta situação. Obrigada. Obrigado, Marina. E vamos para a última parte, que é com a Ana Lúcia Covinhas, porque na verdade, enfim, estamos a ouvir uma série de coisas sobre como estar em casa nos permite fazer tantas outras coisas, como dormir e fazer mais coisas, mas tenho a impressão que muitas das pessoas não têm tido essa noção que afinal se consegue fazer muitas coisas em casa, têm outras visões e, portanto, daí também achámos que era importante discutir estes aspectos psicológicos do isolamento ou de estarmos isolados com muita gente em casa, não é? Ana Lúcia. Já está? Está feito. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite para complementar aqui os dados tão importantes que a equipa de saúde tem estado a transmitir, práticos, que no fundo são grande parte do dia-a-dia, do vosso dia-a-dia. No entanto, tem-se ouvido cada vez mais falar do impacto psicológico deste isolamento, do impacto psicológico de toda esta experiência que nós estamos a viver. E o slide não está... passou. Uma das principais sensações, o que nós estamos a viver é uma experiência subjetiva, portanto individual, cada um de nós está a experimentar isto à sua maneira. No entanto, a sensação dominante que nós temos é de ameaça e de vulnerabilidade, não é? Que desencadeia depois o medo. Contidas nesta percepção de que estamos vulneráveis, de que estamos ameaçados por este vírus, nós temos várias respostas e uma das respostas psicológicas, da dimensão psicológica, é o medo do desconhecido. Este medo é perfeitamente lógico e justificável porque nós, a própria comunidade científica não sabe, não nos consegue dar grandes certezas ainda, porém de dia para dia vamos tendo cada vez mais informação, logo um bocadinho mais também de segurança, e este medo do desconhecido é também medo de como é que a nossa vida vai ficar depois disto,
do impacto quer na saúde, quer do impacto psicológico, e há um medo que não se fala muito, mas que ainda hoje num telefonema isso foi abordado, é o medo das relações sociais. Como é que vão ficar as nossas relações depois disto? Lembro-me, falava com uma pessoa do 9º ano que estava preocupada com o corte repentino que houve, porque no 10º ano as pessoas vão estar noutras escolas, noutras experiências. Portanto, isto é algo que é perfeitamente subjetivo, mas que nós vamos ter que discutir também, mais do que só a parte física, é como é que nos vamos relacionar. Depois, a parte social da privação da liberdade, não é? Que aqui interfere com as nossas rotinas, é-nos imposta, nós às vezes até ambicionamos um bocadinho, seria tão bom estar sossegada, estar isolada, agora estar um tempo sozinha, quieta, no entanto isso é uma escolha. E aqui a diferença é que isto não é uma escolha, não é? Isto é imposto, é-nos imposto. E depois uma parte cognitiva, uma parte intelectual, que é o efeito da desinformação. Ou porque temos informação de menos, se nós estivermos, por exemplo, em negação ou em evitamento, nós vamos querer evitar receber informação. Mas eu acho que está a acontecer o contrário, não é? Porque nós queremos estar muito bem informados, vamos recolher informação de muitas fontes e muitas vezes esta informação é contraditória. Então, isto dá uma sensação de confusão, dá uma confusão real e, como tal, aumenta a percepção de falta de controle sobre o que está a acontecer, como a falta de controle sobre a nossa vida. Esta falta de controle leva ao aparecimento de várias respostas psicológicas que são típicas do isolamento, típicas daquilo que estamos a viver. Eu, antes de as nomear, de qualquer forma elas também estão aqui, gostava de deixar claro que estas respostas psicológicas são adequadas à situação. Portanto, é normal, neste contexto, nós sentirmos um aumento de stress, sentirmos um aumento de ansiedade, sentirmos irritabilidade, até pela forma, porque de manhã estamos com um estado de humor, à tarde podemos estar com outro e não sabemos exatamente explicar porquê. A zanga, o sentimento de zanga com isto que está a acontecer, a tristeza, frustração por não podemos fazer grande coisa por isto, e perturbações, como já as minhas colegas também falaram, perturbações do sono ou perturbações do comportamento alimentar, etc. Gostava aqui só de colocar um bocadinho de ênfase na ansiedade, que muitas vezes é uma ansiedade até generalizada, uma ansiedade constante. No entanto, podemos ter picos de ansiedade, situações mais agudas que levam até às crises de pânico. E aí importa também, em primeiro lugar, aceitar que estas emoções estão a acontecer, aceitar que estas emoções são normais e são adequadas e falar sobre elas. Falar sempre sobre aquilo que estamos a sentir. É a melhor forma de fazer frente às coisas, é dizer o que estamos a sentir, seja num pequeno núcleo em que estamos, seja um pedido de ajuda mais em contexto profissional. A outra, para a qual eu gostava também de colocar aqui algum ênfase, é a tristeza. É normal sentirmos tristes, sentirmos alegres, sentirmos este espectro todo de emoções. No entanto, às vezes a tristeza perdura no tempo, faz com que não consigamos sentir prazer com nada, ainda que seja com coisas que nós sabemos que nos dão prazer, e, portanto, o exacerbar da ansiedade
ou o exacerbar da tristeza são sinais de alerta que eu gostava que, se os sentissem posteriormente, depois falassem com a equipa de saúde, ou falassem diretamente comigo, ou com quem vos fizer mais sentido. Mas estar alerta para não deixar que estes estados emocionais se instalem, ok? Esta ideia de estado de emergência, não é? O próprio nome de emergência e o que isso implicou, o agravamento que implicou no isolamento das nossas vidas, dá-nos a ideia real, não é? De aumento de perigo e de gravidade da situação. No entanto, também nos dá a ideia de segurança e de proteção. Isto é, nós sabemos que as entidades de saúde estão a ser conscientes, estão a cuidar de nós e, portanto, gostava que, associado a um pensamento, viesse o outro, porque é real, não é? Isto que está a acontecer e sentimos mal, mas também conseguimos compensar essas emoções negativas com sentimentos mais positivos ou menos negativos, se assim quiserem. Com licença. A concorrer para estes estados psicológicos do isolamento, temos algumas características aqui muito gerais, porque assim a situação também aqui o nosso webinar exige, que a diabetes pode acrescer aqui do ponto de vista psicológico, emocional, afetivo, por aí fora, que é o grau de aceitação da diabetes. É muito importante. Todas aquelas emoções que eu falava há pouco são típicas do isolamento, são típicas da reação que nós, à experiência que estamos a viver. No entanto, depois à aceitação da diabetes, nós podemos ir desde a negação, o evitamento do confronto com a exigência que a diabetes traz às vidas das pessoas. Pode haver um estado de revolta, com alguma zanga, às vezes até com alguma agressividade, mas que é adaptativa, mas que existe, está lá. Pode haver uma tristeza, às vezes até alguma depressividade que dura algum tempo, ou pode haver a aceitação, que não implica que não se passe por todas estas emoções. No entanto, é uma convivência mais tranquila. Obviamente que experimentar estas emoções nesta altura, elas ficam todas exacerbadas porque já temos de base o isolamento, já temos de base este medo, esta ansiedade que tendencialmente estamos a viver. Depois a gestão do tratamento, como é que nós encaramos a gestão do tratamento que é exigente, de um tratamento que é invasivo, que implica terceiros e quartos, por aí fora, é um tratamento que é bastante intenso nas vidas de quem tem diabetes, e como é que isso é vivido, como é que é percebido, como é que vivem essa eficácia. Depois esta interação, a comorbilidade, diabetes, Covid, e julgo que as minhas colegas já falaram disto do ponto de vista médico, mas do ponto de vista do impacto que isto tem, pode aumentar os sentimentos de revolta e de zanga. Se às vezes só por ter diabetes a pessoa já se sente revoltada e zangada e um bocadinho frustrada, a acrescer a este rótulo do aumento do risco, há também este potencial. E outro aspecto muito importante também no caso da diabetes, da gestão da diabetes, é a acessibilidade aos cuidados, isto é, a facilidade que a pessoa sente. Sim? A facilidade que a pessoa sente em chegar à sua equipa de saúde, em ter os dispositivos e os materiais necessários e, portanto, isto vai desenvolver uma sensação de segurança que é fundamental que exista. E, portanto, algumas dicas aqui para aumentar a saúde psicológica nesta fase de isolamento. Gerir a diabetes com segurança, como já foi falado, relativamente à informação,
ao ter o material que é necessário, a medicação, tudo isso que traz a segurança que falávamos há pouco e a acessibilidade à equipa de saúde. É preciso que nós podemos saber que existem linhas, que existe tudo, mas é preciso por vezes confirmar que temos esses números connosco, que é mesmo assim, que a equipa está lá do outro lado e também não invalida que nos liguem, só que digam olá, só para saber, só para dizer que está tudo bem, ou só porque pensei, tive aqui uma dúvida, que se calhar acham que está... Estou? Estão-me a ouvir? Tudo bem, Ana Lúcia. Ok, desculpem, estava aqui com uma interferência. Gerir o stress, gerir a ansiedade e os sentimentos de perda, portanto, como é que nós fazemos isto? De variadas formas, no entanto, fazer exercícios de relaxamento. Para quem não sabe fazer exercícios de relaxamento, há imensos vídeos na internet que encaixam com certeza com cada um de vós, mas também podemos conversar sobre isso, há umas estratégias mais depois simples. Atividades prazerosas, portanto, às vezes nós há coisas que andamos a adiar durante muito tempo porque não temos tempo ou porque não, o típico é o livro que se fala, mas às vezes há coisas que nós gostaríamos de fazer hoje e que o dia de hoje já não dá tempo, o dia da manhã não dá tempo, o outro dia também não dá tempo, o fim de semana é para arrumar a semana e também não dá tempo, portanto vamos aproveitar agora para conseguir ter isso. Sabemos que se aumentarmos o prazer, sentimos, também aumentamos e melhoramos o nosso estado de saúde, acima de tudo o nosso estado psicológico. A manutenção do estilo de vida saudável, como já foi falado, alimentação, exercício físico, padrão de sono, padrão alimentar. A comunicação com o exterior é fundamental e aqui discute-se um bocadinho entre o isolamento e a solidão, obviamente que são coisas distintas, não é? Nós podemos estar isolados fisicamente, no entanto estamos conectados socialmente e temos imensas formas de o fazer, portanto, com a família, amigos, vizinhos, redes sociais, grupos de interajuda na diabetes, tudo isso é para aproveitar ao limite. Eu acho que se há altura em que nós podemos potenciar e aproveitar estas coisas, esta é com certeza uma delas para ficar. E, por fim, o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. Há imensos cursos online, há webinars como este, aproveitarmos também para ter alguma sensação de tranquilidade, isto é, porque há muitas pessoas também que relatam que é complicado controlar a diabetes, é complicado aumentar o conhecimento sobre a variação que a diabetes traz durante o dia. E agora conseguem analisar isso, conseguem perceber o que é que aumenta o stress, o que é que vos reduz o stress. E estava a ver se tinha aqui mais alguma coisa. E algumas estratégias que nós agora temos tempo de aprender, que achávamos que realmente não tínhamos tempo. Por exemplo, atividade física. Há vídeos e às vezes em 10 ou 15 minutos fazem-se coisas que se andam anos a dizer que não se conseguem fazer. E portanto tudo isto no final gera um bem-estar que pelo menos contraria este estado. Este é o meu último slide. Eu não tenho aqui um slide com o meu contacto, mas para quem não tem, é analucia.covinhas@apdp.pt e estejam, por favor, à vontade para enviar ou falem com a equipa de saúde, que eles fazem-me chegar o vosso contacto e eu devolvo. Está bem? Obrigada. Até já. Até já. Portanto, pode interromper aí a partilha do ecrã e ficamos a ver todos um bocadinho melhor. Ok. Muito bem. E, portanto, como eu tinha dito, a melhor maneira de podermos interagir, não perdendo muito tempo, era se escrevessem as questões que tiverem aqui no espaço de chat ou de bate-papo, consoante estejam a usar isto em português ou em inglês. Há aqui, para já, alguns conjuntos de questões. Uns que têm a ver com um erro
com a falta de um dígito no número de telefone de enfermeiros, de adultos, das bombas, faltava realmente um dígito, estavam 8 dígitos em vez dos 9. Depois nós vamos partilhar isso no site, eventualmente nós conseguimos colocar e distribuir também por toda a equipa, de maneira que isso se torne acessível. E havia também algumas pessoas, bastantes pessoas, pelo menos aqui dos presentes, a dizer que não tinham recebido as instruções de como parametrizar o Freestyle Libre, que não tinham recebido o mail. Não sei se alguma das colegas quer... Eu também já pus aqui como resposta que essa é uma informação facilmente que nós podemos disponibilizar de uma maneira geral e, portanto, que se tenta reenviar um mail por um lado, mas também podemos simplesmente colocar na página da APDP as instruções em relação a descarregar o Libre no software LibreView, mas não sei se querem acrescentar alguma coisa. Eu posso dizer que eu, quando referi em relação às teleconsultas que havia um contacto prévio 15 dias antes, a nossa secretária Sofia e auxiliar Soraya, para as consultas que estão agendadas, fazem logo sempre esse trabalho. Portanto, enviam logo o formulário de como descarregar o Libre. Vocês também podem diretamente receber um convite no vosso mail do médico que vos acompanha ou do enfermeiro que vos acompanha e seguirem os passos para depois o descarregarem. No entanto, se não tiverem consulta agendada e quiserem descarregar e entrar em contacto connosco, a Marina também deixou o mail do departamento e vocês sabem, e nós podemos certamente enviar a maneira de o descarregar. Embora tenha existido um mail enviado para todos os utentes da APDP, mas pode ter havido aqui algumas falhas e não ter chegado a todos. Muito bem. Havia aqui uma outra pergunta também sobre um site para praticar desporto para jovens. Existem de facto vários sites disponíveis. Um é do Ginásio Clube Português, que tem várias aulas disponíveis no YouTube e apropriadas a várias modalidades e apropriadas a vários grupos etários. Bem. Doutor Raposo, posso partilhar o slide com o número de telefone correto? Com certeza que sim. Então aí vai. Já está. Agora estão todos corretos. É melhor deixar aí. Desculpa. Era este aqui de baixo, faltava o 2. Ok. Pronto. Está bem? E obrigada. Posso tirar? Se calhar pode deixar aí um bocadinho, que havia também aí muita necessidade de ficarem com os contactos. Então fica. Não sei se há mais questões, eu estava só aqui a pôr de uma maneira breve também a conta da APDP do Libre, para quem quisesse criar conta. De qualquer maneira, já está aí a resposta para todos. Portanto, estava aqui a seguir as questões. E, portanto, sobre bombas de insulina, pelos vistos está tudo a correr impecavelmente. Eu há bocado vi uma pergunta sobre como limpar a bomba de insulina. Sim. Especialmente depois de ir à rua com a bomba, ser desinfetar ou fazer alguma coisa à bomba de insulina. E há aqui também uma outra pergunta já agora, que já se pode ir preparando a resposta, é se aconselham algum tipo de vitaminas durante este período de isolamento também. Portanto, Marina, queres responder? Que eu posso responder depois às vitaminas? Está bem. A limpeza da bomba. A limpeza da bomba. Eu por acaso nunca me tinha ainda pronto, não me tinham feito essa pergunta, mas eu depois de ver essa pergunta penso que a bomba se poderá limpar como se limpam os telemóveis. Ou com as toalhitas, aquelas das crianças, ou com mesmo com aquele gel, não é? Limpa-se e depois limpa-se com um pano. Penso que não há qualquer problema. Tem que se ter cuidado, pôr o gel num pano e limpar, não é diretamente, senão o líquido entra dentro dos botões e a bomba fica sem funcionar. Não sei se me fiz entender.
Carolina? Em relação às vitaminas, portanto é assim, o que é importante é todos manterem uma alimentação variada e não descuidar de comerem vegetais, frutas com frequência, tudo. Se nós tivermos uma alimentação equilibrada, em princípio vamos ter um aporte das vitaminas e minerais necessários. O que se tem sabido, e há alguma evidência, é que talvez a vitamina D, a suplementação da vitamina D possa fazer diferença nas nossas defesas imunitárias. Isso nós sabemos que ela tem um papel importante e têm surgido alguns dados em relação a isso. Aqueles que sabem que têm déficit de vitamina D poderão também consultar os seus médicos e fazer uma suplementação, os endocrinologistas habitualmente prescrevem, na forma simples de tomar vitamina D. E também é importante haver alguma exposição solar, claro que nas horas com devido cuidado, não em horas propícias com maior risco de melanoma, como é óbvio, mas o facto de estarmos em casa não significa que não possamos estar a apanhar algum sol na varanda ou irmos à rua num passeio higiênico e ter, com segurança, como é óbvio, ter algum contacto solar, porque isso realmente pode baixar, como sabem, a vitamina D é produzida pela exposição solar e essa é uma forma também de minimizar o risco de terem déficit de vitamina D e isso é o que se sabe dos meus conhecimentos, não sei se algum colega quer acrescentar alguma coisa, mas dos meus conhecimentos é o que se sabe que pode melhorar as defesas imunitárias de todas as pessoas, diabéticos ou não. Certíssimo. Do meu lado nada a acrescentar, não sei se alguém quer. Tinha aqui uma pergunta também ainda, por causa das pessoas que utilizam a bomba de insulina, o comando, no caso a bomba da Roche, e perguntam se devem descarregar na mesma os dados do Libre, porque utilizam o Libre. Eu posso falar em meu nome individual, mas eu acho que todos estão de acordo. É sempre bom complementarmos dados. Como vocês sabem, nós dizemos muitas vezes que poderá não haver uma fiabilidade total do medidor Libre. No entanto, e para isso nós pedimos com frequência que vocês façam glicémias capilares e mesmo terá sempre a vantagem para a administração do bolos fazerem. Mas o Libre muitas vezes, por exemplo, dá-nos a noção da noite, que é uma altura que muitas vezes vocês não fazem glicémias e, portanto, teremos alguma ideia. E também, particularmente nas pessoas que utilizam bomba, conseguimos ver pelo traçado do Libre a altura das mudanças dos blocos de tempo em relação à parametrização da linha basal. E, portanto, aquela noção de que aquela hora está um bocadinho mais alta e aquela hora está um bocadinho mais baixa é bastante importante para nós parametrizarmos a linha basal. E, portanto, a complementaridade de informação nunca é demais. Se conseguirem fazer as duas, será sempre melhor. Não sei se as minhas colegas também querem acrescentar alguma coisa. Concordo inteiramente contigo, Filipa. Acho que é importante. De uma maneira geral, se a pessoa utilizar os sensores, se estiver a fazer a sua monitorização com sensores livres, se puder enviar essa informação utilizando esta plataforma, é mais uma informação que nos pode ser útil ou não, ou pelo menos serve para analisar. Essa também é a minha perspectiva. Depois, há aqui uma pergunta, que é do Fernando Santos, portanto, como todos podemos ver os números. Quando se carregam os dados da bomba, se aqui a equipa tem acesso aos dados ou como fazem para chegar a esses dados na consulta online? Que bomba? Pois, se calhar temos de falar das duas situações em geral outra vez, só para... A bomba da Medtronic, neste caso, talvez, não é? O Fernando se calhar entrou um bocadinho mais tarde, ou então não me ouviu. O Fernando eu conheço bem, portanto estou a brincar aqui um bocadinho com ele. É assim, em relação à bomba da Medtronic, terão que fazer o descarregamento e enviar-nos um PDF. Porque a maioria dos médicos, existe apenas uma médica que consegue entrar diretamente no CareLink. Todos os outros não conseguem, portanto têm que nos enviar PDF. No caso da bomba da Roche, se tiverem uma SmartPix, descarregarem diretamente na nova plataforma da Roche, que é uma cloud,
E nesse caso não precisam nos enviar PDF porque nós entramos também na cloud. E é isso. Ele já respondeu que tinha a bomba da Medtronic e, portanto, que envia o PDF. Exatamente. Há aqui uma questão sobre acesso à insulina e insulina ao domicílio, que é Carla Silva que pergunta, porque fez a encomenda da insulina ao domicílio e disseram que não faz a entrega da insulina porque é um medicamento frio. E o protocolo não permite a dispensa na entrega ao domicílio. Isso, se calhar, o Dr. Raposo saberá responder melhor como é que está a farmácia a funcionar, mas eu tenho ideia que ainda não estaria a entregar a insulina, não sei. Eu não sei se isto é relação, eu acho que isto não tem. Há dessa altura há um protocolo de entrega de medicamentos ao domicílio das farmácias que pertencem à Associação Nacional de Farmácias e que, portanto, e que à partida estarão habilitados a entregar todo o tipo de medicamentos, incluindo os que necessitam de frio. Em relação à farmácia da APDP, aquilo que nós dissemos até esta semana é que a empresa de transportes que nós tínhamos conseguido arranjar enquanto farmácia da APDP não tinha entrega de medicamentos que necessitavam de frio. A farmácia da APDP não pertence ao grupo da Associação Nacional de Farmácias, mas pertence a um outro grupo que são as farmácias de Portugal e que também tem agora um protocolo que inclui também, e esse tenho a certeza, inclui também a entrega de medicamentos de frio. O que é que pode acontecer? Isto em qualquer dos casos, seja um grupo de farmácias ou outro, há sempre aqui um custo de entrega ao domicílio e quando são necessários medicamentos de frio, o custo é um bocadinho maior porque a caixa de frio tem que sair da farmácia, vai até a casa da pessoa e tem que devolver à farmácia, ao ponto de recolha. E, portanto, há aqui um custo acrescido. Não tenho informação que não seja possível entregar insulina em casa por causa da questão do frio, porque supostamente estas empresas com qualquer dos grupos de farmácia contrataram a entrega de todo o tipo de medicação. Havia outras questões, como medicamentos de dispensa hospitalar, e esses também têm agora umas regras diferentes que podem ser levantadas na farmácia comunitária. E temos aqui a questão, e enfim, ainda bem que estamos com o suporte da Roche, sobre Smart Pix, que são as pessoas que dizem que não têm a Smart Pix, e há aqui a dizer como é que se pode comprar e qual o custo, onde se compra. Perto de 48 euros, para quem usa o Windows 10, depois tem que atualizar a versão de software. O Sérgio Silva tem estado aqui a dar respostas e entregar, mas não sei se alguém quer dar aqui alguma questão sobre a Smart Pix. A Smart Pix custa cerca de 50 euros, certo? E deverá ser comprada diretamente com a Roche. A Roche irá disponibilizar em breve para nós também e que poderemos enviar depois às pessoas vídeos de demonstração de como instalar a Smart Pix e como fazer e como descarregar os dados para a cloud. Quem não queira comprar, a alternativa será descarregar o livro ou eventualmente preencher aquelas folhas manuais que nós também enviamos e fazer um registro de pelo menos uma semana dessas folhas. Às vezes basta ir à memória da bomba e passar para as folhas, já será de utilidade para nós. Muito bem. Espera lá. Ora, não apareceram aqui para já mais questões, além dos agradecimentos que nós devolvemos, porque agradecemos às pessoas estarem aqui. Não sei, se calhar fazíamos uma ronda, isto não está combinado, mas fazíamos uma ronda por todos para, enfim, se calhar deixarem só uma mensagem de repente do que querem dizer e do que acham como mensagem importante. Portanto, se calhar, Carolina, quer deixar uma mensagem, isto é ser o primeiro. Assim, a queima-roupa, o que eu quero dizer a todos vocês é que nós estamos aqui disponíveis para o que vocês precisarem e eu acho que nós temos que encarar isto como uma oportunidade de mudar algumas coisas positivamente. É um período transitório, nada é definitivo, temos que agora nos adaptar e quem melhor se adapta, melhor vive a sua vida. E portanto aqui
sendo diabéticos, quem tem diabetes tem aqui a oportunidade de estar em casa, de pôr alguns hábitos também em dia que não tinham. Muitas das pessoas tinham essas queixas que não tinham tempo para nada, e eu acho que agora pode ser uma oportunidade para gerir de outra maneira, instituir hábitos novos. E nós estamos aqui para vos ajudar, portanto a mensagem é como todos nós temos dito, que vai correr tudo bem, e vamos aproveitar esta oportunidade para isso, para ainda tirar bom partido desta situação. Obrigada a todos. Filipe, antes da mensagem, e até porque também há aqui uma questão, se quem tem as bombas de insulina se pode ir ajustando os rácios e os fatores de sensibilidade consoante a experiência diária, ou é sempre conveniente ir falando com a equipa de saúde? Eu acho que isso é um bocadinho individualizado, não é? Convém sempre contactar o seu médico assistente e a relação que o médico tem com essa pessoa, quer da história dessa relação com essa pessoa, possivelmente ele já lhe disse se acha que tem autonomia ou se para conseguir fazer isso sozinho, e se essa pessoa também se sente capacitada para isso. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um diálogo entre essa pessoa e o próprio médico, e perceberem se será uma boa opção ou não. Obviamente que sabemos que há pessoas capacitadas para isso, mas qualquer dúvida será sempre boa colocá-la ao seu médico ou ao seu enfermeiro. Não diria que haja uma resposta única para essa situação. Provavelmente dependerá sempre do ponto em que as pessoas estão, da vivência também já com a sua bomba de insulina, do grau de confiança. Exatamente. E, portanto, não há realmente uma resposta única, não é? Uhum. Exatamente. Ora, Raquel. Eu queria agradecer esta oportunidade e a presença de todos, esperar que tenha sido útil para a gestão do dia-a-dia e aproveitar um bocadinho as palavras da Carolina para reforçar este aspecto, que é todos nós tivemos que nos adaptar a esta nova fase, e com certeza que esta adaptação também nos trouxe alguns pontos positivos e é tentar mantê-los no futuro, é aproveitar os aspectos mais favoráveis deste período e tentar mantê-los e desejar que tudo corra bem. Obrigada. Obrigado. Marina. Eu também agradeço a todos, e pegando nas palavras das minhas colegas que falaram anteriormente, eu gostava de vos dizer a todos que quem melhor do que vocês para se adaptarem a coisas novas e diferentes, atendendo a que já se adaptaram a uma coisa que um dia vos apareceu e também não pediram. Penso que serão com certeza todos capazes, com a nossa ajuda, todos em conjunto, com certeza adaptar-se a esta nova realidade que nós todos estamos a viver. E obrigada. Muito obrigado, Marina. Ana Lúcia. Mais uma vez também, obrigada pela vossa... Ana Lúcia, agora só aqui uma questão eu que vou fazer, porque isto no meio destas discussões, ficamos aqui muito nas discussões entre coisas muito práticas, dos rácios, dos ajustes, plataformas. Sim. E afinal, pelo visto, as pessoas convivem muito bem do ponto de vista psicológico com o isolamento, não houve assim nenhuma questão nessa área. Ou é uma dificuldade que temos em falar disto? Eu estava a pensar, estava a ouvir as questões e estava a pensar sobre isso. Eu acho é que as pessoas que se dirigiram aqui, que se disponibilizaram para nos estar a ouvir, são pessoas provavelmente que já têm um grau de aceitação da doença, da diabetes, uma relação já muito, uma boa relação com o tratamento, por aí fora. Só por isso é que esta nossa conversa também encaixa e lhes faz sentido. Portanto, eu acho que nesse aspecto são pessoas que provavelmente nesta altura convivem bem com tudo isto. No entanto, acho que é difícil, claro que é difícil falar das emoções, não é? Claro que é difícil pormos perguntas que são íntimas e que às vezes achamos que estamos a sentir as coisas sozinhos, ou que temos alguma vergonha de as sentir, ou porque não as queremos expor. A privacidade é protetora e faz parte. Quer dizer que quer reforçar a disponibilidade para ouvir e para ajudar naquilo que for possível.
E aproveito e posso ligar aqui com a mensagem final, é que, claro que aproveitando tudo o que os meus colegas disseram, nós vamos sair disto quase como nós quisermos sair, isto é, efetivamente sentimos coisas boas, sentimos coisas más, temos experiências boas, experiências más, no entanto nós vamos poder filtrar aquilo que queremos deixar para trás, não só pelos dias que estamos agora a viver, como coisas que se calhar nós agora que temos tempo de pensar vamos conseguir arrumá-las de uma outra maneira. E isso é fundamental, porque nós agora estamos a funcionar em espelho, não é? Portanto, temos tempo para nos confrontar com os nossos fantasmas também, temos tempo, isto é uma psicóloga a falar, não é? Portanto, há fantasmas aqui. Mas a verdade é que nós agora conseguimos ter mais autoconsciência, mais autoconhecimento, e com certeza que há coisas que eu já não quero, que eu não quero manter, e há coisas novas que eu quero adquirir. E, portanto, acho que vamos sair disto como nós quisermos sair. Gostava muito de deixar esta mensagem. Sejam felizes. E boa noite a todos. Que é uma boa mensagem final também. Acho que, enfim, do meu lado também agradeço a todos os que estiveram aí desse lado, e agora já começamos a ver aqui mais carinhas aqui pelos quadradinhos todos, e é bom também ver as caras de pessoas. Temos estado a fazer consultas telefónicas para a maior parte das pessoas. Boa, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Do ponto de vista da APDP, enfim, isto tem representado aqui um esforço de adaptação que, na nossa perspectiva e pelo feedback que temos tido da maior parte das pessoas, tem corrido excepcionalmente bem, e acho que temos conseguido corresponder de uma maneira geral à expectativa da maior parte das pessoas no acompanhamento e na adaptação dos serviços, mas estamos completamente disponíveis para continuar este esforço e agradecemos todas as sugestões para melhorar, e é importante que o digam e façam. Previsivelmente, se tudo correr bem com a situação do Covid e o país, a pouco e pouco esta situação vai mudar, e portanto, enfim, na APDP vamos começar a ter outra vez as primeiras consultas presenciais, vamos a pouco e pouco retomar algumas atividades presenciais, mas com muita calma para nos adaptarmos todos, e temos a certeza que não falhamos em nada, mas portanto contem também com algum período de adaptação daqui para a frente. E pronto, e pelo menos vamos habituando, enfim, esta equipa, a audiência de hoje é a audiência das bombas de insulina e quem está à volta delas, e estão habituados a contactar a equipa a qualquer hora, mas pronto, mas pelo menos temos aqui uma experiência diferente do webinar quase às 11 da noite e conseguimos estar aqui, muita gente aqui, o que quer dizer que na verdade temos uma fantástica capacidade de adaptação, que também já foi dita. E a última palavra do meu lado é para agradecer novamente à Roche, o patrocínio, o suporte logístico e tudo aquilo que nos permitiram estar aqui esta noite. Ficando a promessa do nosso lado, que pelo menos na nutrição, que já vi aqui também um comentário a dizer que gostariam de alguma parte sobre nutrição e de desenvolvimento de outros temas que entendam adequados, portanto têm tempo depois para nos fazer sugestões. Este webinar ficou gravado também, nós disponibilizaremos depois eventualmente aqui um link para consulta, além de todas as outras sugestões que deixaram e que necessitam ainda de revisão de contactos, de plataformas e dessas instruções todas. E, portanto, como foi dito, sejam felizes, procurem ser felizes, porque a procura da felicidade também é uma coisa importante e portanto, se todos conseguimos ser um bocadinho melhores, provavelmente, olha, pelo menos teremos uma melhor noite esta noite. Espero que tenham uma boa noite a todos. Muito obrigado à equipa, mais uma vez. Obrigada. E até breve.